Meus amados, com muita alegria eu saúdo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje foi melhor, semana passada eu tive que pedir a segunda, quase que a terceira. Nós estamos muito gratos a Deus, estamos na casa do Senhor, estamos vivendo um tempo muito precioso de louvor ao nome do Senhor. E em especial nesse final de semana nós estamos recebendo a reverendo Marcos César com muita alegria, que hoje pela manhã foi instrumento de Deus para a nossa edificação e agora à noite também o será. Estamos em conferência missionária e esse momento que vamos viver antes da mensagem aqui é exatamente o que nós pretendemos anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que pessoas se entreguem ao Senhor, que professem a fé no Senhor e vivam para Ele. Hoje pela manhã e no domingo passado também pela manhã, nós tivemos 2 encontros marcantes demais, extremamente edificantes, quando nós ouvimos a história, um pouquinho da história de vida de cerca de 25 pessoas, a história deles com Jesus Cristo, e também como chegaram nesta igreja e que agora passarão a ser membros dessa igreja. Tem os presbíteros ali, tem um dos pastores que são bem chorões, então os encontros são marcados muitas vezes por lágrimas, de alegria, por tudo aquilo que Deus fez na vida dos irmãos e que nós somos fortalecidos e edificados nesses encontros. Portanto, eu vou chamar aqui à frente agora, primeiro eu quero chamar o presbítero Pedro, por favor, presbítero Pedro, cutuca esse homem aí, por gentileza. Presbítero Pedro, venha cá. Presbítero Pedro é o professor, já há muitos anos, da nossa classe de preparação para novos membros. Há quantos anos, abençoado? 15, quase a minha idade. 15 anos de dedicação a esse ministério, e nós ouvimos lá, quando estamos com os irmãos, o quanto tem sido precioso, o quanto a dedicação dele tem sido fruto na vida desses novos membros. Com ele eu quero chamar todos os presbíteros da igreja, o conselho da igreja, na verdade, presbíteros e pastores, que venham aqui à frente comigo agora, todos aqui, ó. Em disponibilidade também, os presbíteros em disponibilidade são presbíteros. Nós vamos receber, pode ficar todos aqui alinhados comigo, eles vão vir de lá para cá. E agora é o seguinte, eu vou chamar aqui o nome desses irmãos, estes primeiros vão ficar aqui à minha direita, por favor, daqui a pouco eu vou explicar. Nicole Brito, Maria Lourdes Ferreira, Maeva Andrade, não entendi, Isabelle Ribeiro, cadê Isabelle? Está ali. Mônica Daiane, Giana Marcela, Joanício Botelho, Gabriel Ribeiro Castro, Erandi Gomes e ainda Leonice Maria. Por favor, esses aqui à direita. Leonice está vindo ali, pronto. Esses outros à esquerda. Você pode chegar um pouquinho para cá. Adelano Castelo Branco, Monique Melo, cadê a Monique? Aqui, por favor. Mônica Melo, sua mãe. Cibele Castro, Carlos Alberto III, Meire Vieira, Rafaela Roberta, Mário Donizete, Mavison, Caio César, Andresa, Eliane de Jesus Simões, e ainda, tem um eco ali, o Arthur Henrique e a Rosemary. Vocês podem chegar para cá, filhinho. Chegue mais para cá. Você chega mais para cá. Até aqui, pronto. Peço licença aos irmãos, eu vou ficar aqui de costas por alguns instantes. Chega um pouquinho para cá, porque eu quero todo mundo assim, um lado do outro, para todo mundo dizer, olha que turma boa, louvado seja Deus. Arthur, faz assim, Arthur, por favor. Arthur, esse jovem bonito.
não mais bonito do que eu, mas bonito. E a Rose, cadê a Rose? Está aqui. Arthur e Rose tornam-se membros da igreja a partir de então. Nós assumimos a jurisdição sobre eles. Eles vêm de outra igreja presbiteriana e já estão conosco em tempo suficiente para a recepção e que daqui a pouco também estarão recebendo aí o cumprimento dos irmãos. Esses irmãos aqui, à minha esquerda agora, estão desse lado porque serão, além de professarem a fé, estarão sendo também batizados. Então é uma alegria muito grande também vivemos esse momento juntos. E esses outros, ou porque foram batizados na infância, ou vindos de outra igreja evangélica, da qual reconhecemos o batismo, apenas professarão a fé no Senhor Jesus Cristo. Os presbíteros da igreja, esses homens que estão aqui atrás e outros que por alguma razão não estão, estão porque fazem parte da liderança da igreja, que vão também ter a responsabilidade de pastorear vocês. Por isso que eu os chamo para recebê-los. Eu preciso fazer algumas perguntas a todos vocês. E a resposta a essas perguntas devem ser com sim ou com não. Se em algum momento sair um não, você vai ficar ali naquele banco e depois nós conversamos. Sem pressão. Primeira pergunta, preste atenção, por favor. Vocês creem em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ou seja, um Deus que subsiste em 3 pessoas, que está conosco em todo o tempo e que, segundo as Escrituras, é esse Deus que opera na história de forma tão extraordinária. Vocês creem no Deus Trino? Sim. Gostei do sim, saiu forte ali. Preste atenção. Vocês creem, assumem, reconhecem que nasceram em pecado e por terem nascido em pecado, estavam condenados ao inferno, porque o pecado entrou na nossa história e nós então fomos jogados a essa condição. Vocês reconhecem terem nascido em pecado e o pecado leva para o inferno? Reconhecem isso? Sim. Vocês creem que o sangue de Jesus Cristo, aleluia, derramado naquela cruz, em favor daqueles que Deus escolheu para si, é suficiente, e só Ele é suficiente para perdoar os pecados e nos purificar? Vocês creem nisso? Sim. Creem que de fato Deus enviou Jesus Cristo e que Ele de verdade morreu naquela cruz? Não apenas morreu, mas Ele ressuscitou e vai voltar para buscar sua igreja. Vocês creem nisso? Sim. Graças a Deus. Vocês apresentam-se, confessam, estarem arrependidos dos pecados que sabem que cometeram, e que pecados esses que os levam para o inferno. Vocês, depois da iluminação do Espírito Santo de Deus, vocês reconhecem o arrependimento dos pecados de vocês, confiados na graça do Senhor? Sim. Eu agora faço uma pergunta que na verdade é uma promessa. Vocês prometem viver de tal maneira a honrarem o compromisso que tem com o Senhor Jesus e ao anúncio, a profissão de fé que fazem hoje, e prometem ainda viver de tal maneira que Ele seja visto em vocês e estarem sob a autoridade da igreja presbiteriana, do conselho dessa igreja, que é a liderança da igreja local, e ainda lutarem por viverem a palavra de Deus como única regra de fé e de prática? Vocês prometem isso? Sim. Eu vou ainda fazer uma última pergunta a título de promessa. Vocês prometem se esforçarem para serem submissos a autoridade constituída sobre vocês nessa igreja, enquanto essas autoridades permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas? Vocês prometem isso? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, pedindo a Deus que ajude cada um de vocês a evidenciarem a fé que estão professando aqui e a cumprirem os compromissos que estão fazendo diante do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor por esse tempo tão precioso, pelo privilégio de ouvirmos
de lábios que confessam o nome do Senhor. Deus Santo, que as palavras que proferiram, mesmo que dizendo sim, mas o que trouxeram, ou que intentaram passar ao dizerem a fé no Senhor, Deus, que isso seja evidenciado todos os dias da vida dos seus filhos, e que eles possam honrar o Senhor e cumprirem os compromissos que fazem diante do Senhor e com a igreja do Senhor, em nome de Jesus, amém. Por favor, a água. Nós vamos prosseguir aqui com o batismo destes. Eu convido a igreja a ficar de pé, por favor. Nicole, escolhida de Deus pela graça, com muita alegria, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós exaltamos o nome do Senhor pela vida de Nicole, que há muito tem evidenciado nova vida do Senhor, que tem se dedicado a conhecer a palavra do Senhor e viver para o Senhor. Que a vida dela, Deus, continue sendo instrumento para que muitos conheçam a salvação do Senhor. Sustente tua filha, meu Deus, e que os seus passos sejam marcados pela presença do Senhor todos os dias. Ser com ela, nós clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dona Maria, minha irmã, mãe de Rosa, com muita alegria, querida, com muito temor diante do Senhor, eu a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Exaltado seja o Senhor, que continua a transformar vidas e também alcançou a tua filha. Senhor amado, que ela se sinta todos os dias amparada pelo Senhor e também ajudada pelo Espírito do Senhor a cumprir o compromisso como serva do Senhor e membro dessa igreja. Que o Senhor seja visto e honrado na vida dela todos os dias que o Senhor ainda conceder com vida, para a glória do Senhor. Amém. Maeva, filha da promessa, herdeira da promessa de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus santo, bondoso, todo-poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua serva, Pai, pela alegria de um coração restaurado, Senhor, que o teu Santo Espírito confirme os seus passos, que ela permaneça e prevaleça nas doutrinas que de ti aprendeu, Pai, que todos os seus caminhos, Senhor, sejam caminhos de restauração de vida, restauração de imagem, a de Cristo em sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Cadê? Tem uma família Castro todo dia. Vem cá, minha filha. Venha para cá, vocês dois. Chegue para cá. Pai, filho. Vem cá, mãe também. Vem cá, minha querida. Uma família inteira aqui que nós estamos recebendo. Esses 3 agora por batismo também. Louvado seja Deus. Isabelle, Gabriel, Erandi. Com alegria, com muita alegria, com muito temor e com gratidão no coração, nós os recebemos como os demais. Isabelle, pela graça do Senhor, herdeira, escolhida de Deus, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Gabriel, menino de Deus, separado pelo Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E ainda, Erandi, escolhido do Senhor, líder nessa casa, aleluia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Senhor, eis aqui os teus filhos, essa família inteira consagrada ao Senhor, que os passos deles em família continuem sendo instrumento para que muitos conheçam o Senhor, que vivam com o Senhor. Deus, e que o Senhor sustente para que jamais se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas honrem o Senhor todos os dias da vida, em nome de Jesus, amém. Mônica, minha irmã, com muita alegria, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós ouvimos
o Senhor conhece intimamente, e nós ouvimos um pouquinho da obra do Senhor na vida da tua filha. E isso nos encheu de ânimo, isso nos fez bem, porque o Senhor continua a transformar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que ela continue, ó Deus, honrando o Senhor, e que possa viver nos teus caminhos, ser instrumento do Senhor, onde o Senhor a levar, em nome de Jesus Cristo. Giana, tive a alegria de ouvir mais uma vez seu testemunho, e foi aqui nessa igreja, que um dia pregando, eu desafiei a assumir um compromisso com Cristo, e ela entendeu que Deus a estava chamando, e agora está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela. Minha irmã, com muita alegria, honrado, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Exaltado seja o Senhor, porque há festa no céu. Que o Senhor continue a sustentar a tua filha, que a vida dela entregue ao Senhor todos os dias. Honre o Senhor também, que o Senhor a sustente na palavra do Senhor, que o Senhor seja o maior amor da vida dela, e que todos os seus sonhos sejam colocados na presença do Senhor, e que ela seja instrumento para a conversão de vidas, em nome de Jesus. Amém. Joanício, nós também o ouvimos e nos alegramos por ver a ação do Senhor na sua vida, meu irmão. E eu me sinto muito honrado também por recebê-lo nessa igreja. E diante do Senhor, pela fé, eu batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Deus, exaltado seja o Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus que nos alcança, que nos transforma, que nos restaura. Louvo o Senhor pela vida do teu filho, e que o Senhor continue a dar a ele a firmeza, a sensatez, a postura tão clara daquilo que o Senhor tem para a vida dele, e que ele seja instrumento do Senhor todos os dias da vida dele. Sustenta, ó Deus, eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Leonice, que também com muita convicção e a maturidade ajuda nisso, com palavras firmes, deixou muito claro que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Minha irmã, com muita alegria, eu a batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, que a vida da tua filha continue sendo instrumento para a edificação de pessoas, para que o nome do Senhor seja visto, que ela continue vivendo, ó Deus, de maneira que, Senhor, a verdade do Senhor que mudou a vida dela, possa também alcançar outras pessoas para a honra, glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês ainda permanecem aqui? Eu queria que alguém trouxe. Marcelinha já está aí, e a Hilary também. Cadê a Hilary? Está aqui, por favor, vem aqui à frente. Esses pais, fica aqui pertinho de sua mãe. Agora, membros da igreja estão trazendo suas filhas, assumindo um compromisso que é deles, é dos pais esse compromisso de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Então, olha, vocês já afirmaram fé, então eu quero perguntar a vocês, prestem muita atenção, vocês prometem viver, lutar por viver de tal maneira que as filhas de vocês, olhando para vocês, aprendam a viver de forma aprovada pelo Senhor? Vocês prometem isso? Prometem instruir, ou mandar que sejam instruídas, para que elas aprendam a ler, e lendo, leiam as escrituras sagradas, e aprendam na Bíblia quem é o Senhor da vida delas. Vocês prometem isso? Amém. Prometem trazê-las regularmente à igreja. Olha, de noite também, que legal, olha. Prometem trazê-las regularmente à igreja, para fazerem parte dessa comunhão, dessa comunidade aqui, para servir ao Senhor? Sim. Louvado seja Deus. Prometem ensiná-las a serem submissas às autoridades que estão sobre elas, para que elas sejam pastoreadas, cuidadas em todo o tempo. Prometem isso? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, as Escrituras nos dizem que devemos criar os nossos filhos no caminho do Senhor, esperando em Deus para que quando forem velhos, não se desviem dele. Cadê? Vem cá, por favor, abençoado. Esse menino é uma joia. Marcelinha. Eu não vou. Presente do Senhor. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus Cristo, quando recebeu as crianças, disse que elas deveriam ser permitidas, que não deveriam ser embaraçadas,
porque é de gente assim que é o reino do céu. Senhor, que Marcelinha possa viver assim, na presença do Senhor. Ajude seus pais a cumprirem os compromissos que fizeram ou que reafirmaram diante do Senhor e da igreja, para que essa criança viva em um ambiente que possa conhecer o Senhor e viver para o Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Hillary, menina talentosa, eu te abençoo, ou rogo as bênçãos do Senhor sobre você e te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, que Hillary continue crescendo na presença do Senhor, amando o Senhor, louvando o Senhor, que o Senhor aguarde de homens maus e que essa criança possa viver todos os seus dias debaixo do cuidado, da provisão e da bênção do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu citei, nós temos aqui Arthur, que estamos assumindo jurisdição, e Rose também. E olha aqui para mim, todos vocês. A partir desse momento, vocês são oficialmente membros da Igreja Presbiteriana da Madalena, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, pensando na ordem nacional, com direitos e deveres dos membros. Nós os recebemos com muita alegria. E a palavra do Senhor para mim e para você é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Toda honra e glória seja ao nome do Senhor. Eu lhes dou a minha destra. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Deus possa continuar abençoando. Mas que festa bonita, quanta gente sendo recebida hoje como membros. E um dia apropriado, né? O culto é um pouco mais extenso, mas muito apropriado. Quero dar uma palavra agora específica para os irmãos que foram recebidos como membros da igreja. Já que foram recebidos hoje, por favor, antes que descubram que muitos crentes não compartilham de sua fé com outras pessoas, aproveitem em nome de Jesus, aproveitem o momento em que publicamente declararam a sua fé em Cristo Jesus, para compartilhar, para falar do amor de Cristo, da obra de Cristo na sua vida, compartilhar com outras pessoas, já que somos salvos, abençoados para abençoar outros. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. É conferência missionária
E aí, geralmente eu venho com as roupas que eu utilizo lá na África. E de vez em quando aparece um engraçadinho que logo pensa, até de forma maldosa, o que aquele pai de santo está fazendo lá na frente? Os mais íntimos ainda tem a cara de pau de chegar. Pastor, está parecendo um babalorixá. Eu quero dizer que eu não sou pai de santo, eu sou o próprio santo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa roupa não tem absolutamente nada a ver com espiritismo, na verdade é uma roupa árabe. E prego sobre missões vestindo uma roupa africana, às vezes uma roupa árabe, às vezes uma roupa hindu, para representar o interesse de Deus pelas nações. Há um samba que diz que Deus é brasileiro. Mas, irmãos, Deus não tem predileção pelo verde e amarelo. Na Copa passada deu Alemanha, não foi Brasil. Deus não tem predileção por um povo brasileiro de língua portuguesa, do verde, amarelo, azul e branco. O Senhor é o Deus de todas as nações. É o Deus diante de cuja majestade todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Especialmente hoje, vestido de árabe, representando, irmãos, o nosso projeto de intensificar o plantio de igreja entre os muçulmanos da Guiné-Bissau. Então, estamos completando 20 anos de atuação missionária, de projetos missionários na Guiné-Bissau, ajudando, auxiliando no crescimento, especialmente da igreja presbiteriana naquele país. Eu quero desafiar, como fiz pela manhã, e parece que já tem gente interessada em viajar conosco em janeiro de 2017 para Guiné-Bissau. Você que tem o seu interesse, procure-nos depois, até mesmo pelo Facebook, você vai poder solicitar. Pastor Marcos, sou aqui da Igreja da Madalena, por favor, mande o projeto para eu conhecer melhor o seu trabalho. E se você quiser saber o que a gente faz na África, então visite as postagens de julho de 2015 e janeiro de 2016. Você vai poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho naquela nação. Que Deus possa nos abençoar. Curve a sua fronte e vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome por esta festa espiritual, por este encontro com o Senhor, pelo mover do Teu Espírito no nosso meio. Estamos aqui para honrar Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, a resplandecente estrela da manhã, aquele que era, que é, aquele que há de vir. Jesus Cristo, a rosa de Saron, o leão da tribo de Judá, aquele diante de cuja majestade todo joelho vai se dobrar. Fale, continue falando de forma profunda aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, lá em Atos no capítulo 17, nós vemos um sermão do apóstolo Paulo que, a meu ver, é uma das mais belas descrições do ser de Deus. Quando ele no Areópago vai fazer a descrição de Deus utilizando algo da própria cultura, um altar ao Deus desconhecido, e faz uma descrição belíssima, concluindo no versículo 30, um desafio que é total e plenamente missionário. Depois de pregar o seu sermão, ele diz: agora, pois, notifica-se a todos em toda parte que se arrependam. A notícia do Evangelho deve ser repassada, irmãos, deve ser comunicada, deve ser transmitida a todas as pessoas e em toda parte. Não podemos reter a bênção, somos abençoados para abençoar. Não podemos ficar ensimesmados dentro dos templos em 4 paredes, enquanto a nossa responsabilidade, irmãos, é trabalhar num mundo que caminha perdido, sem Deus, sem Jesus, sem salvação. E, irmãos, diante deste desafio que temos, no cumprimento de uma grande comissão estabelecida pelo Senhor Jesus, eu fico pensando com muita preocupação nas últimas fronteiras missionárias do Brasil.
Hoje de manhã falei um pouquinho, rapidamente, sobre os desafios missionários mundiais. Mas nós temos as últimas fronteiras missionárias, são 5 povos específicos no Brasil, povos ou grupos de povos, que constitui aí as últimas fronteiras missionárias do Brasil e que deve ter a atenção da igreja na nossa geração. O primeiro grupo se trata do sertão, dos sertanejos. Tiveram o privilégio de ter aqui o Sérgio Ribeiro falando sobre o desafio do sertão, mas os irmãos devem ter tomado conhecimento de que nós temos aproximadamente 10 mil povoados, 10 mil aglomerados humanos nos sertões, no semiárido nordestino, com um percentual inferior a 3% de evangélicos. Eu me recordo, irmãos, quando levei 2 ônibus do nosso presbitério para Bodocó, região do Araripe, até então era a região menos evangelizada do estado de Pernambuco. Coloquei a minha equipe para evangelizar de sítio em sítio, e eu perguntava às senhoras que aparentemente tinham lá seus 60, 70 anos, por acaso alguém da lei dos crentes já passou por aqui? E a resposta era geral: homem, seu menino, vocês são os primeiros da lei dos crentes a passar por aqui. E a gente percebe então, irmãos, o quão desafiador é o plantio de igreja, sobretudo, irmãos, no nosso sofrido sertão pernambucano, reduto de Padim Padiciço, Frei Damião. Quando a gente chega nas casas no sertão, é engraçado, é interessante, eles amarram a imagem de Padre Cícero com arame assim no telhado. Certa ocasião nós questionamos em equipe: ei, você não tem pena do santo não? Amarrando o santo aí no telhado? Aí uma senhora disse: tem pena coisa nenhuma, eu pedi várias bênçãos a ele, enquanto ele não me abençoar, vai ficar amarrado. E o senhor está falando isso porque não viu a minha vizinha, que amarrou, mas amarrou com arame farpado. E então, irmãos, vemos tantos desafios. Sertão, faz parte das últimas fronteiras missionárias do Brasil. Outro grupo são as tribos indígenas, mais de 280 tribos indígenas, dentre as quais aproximadamente 80 tribos ainda não têm presença evangélica, não têm conhecimento do evangelho. Muito esforço tem sido feito, irmãos, inclusive pela Igreja Presbiteriana do Brasil, mas a gente precisa repensar a evangelização de nossos indígenas. Terceiro grupo de povos, irmãos, está relacionado com as comunidades ribeirinhas, na região do Pantanal Mato Grossense e, sobretudo, na região amazônica. Algumas milhares de vilas de ribeirinhos, de aldeias de ribeirinhos, irmãos, a maioria sem testemunho do Evangelho. O outro grupo de povos, irmãos, são os quilombolas. Nós temos 2.800 comunidades quilombolas registradas, outras ainda para serem reconhecidas. Os quilombolas, irmãos, constituem um grupo de pessoas descendentes dos escravos, dos antigos quilombos, e assim mantêm uma cultura, muitas vezes a sua própria língua, influenciados pelos dialetos africanos herdados de seus avós, de seus bisavós. A Igreja do Prado vai fazer a primeira viagem missionária entre os quilombolas. Há uma comunidade quilombola no município de Lagoa do Carro, é a comunidade do Barro Preto. A gente deve estar visitando essa comunidade no dia 6 de agosto, numa viagem missionária durante todo o dia. E a quinta fronteira missionária no Brasil, irmãos, é composta pelos ciganos. São 1.800.000 ciganos no Brasil. Só tem uma denominação que está fazendo um trabalho mais massificado entre os ciganos, que é uma Igreja Assembleia de Deus de Portugal.
uma Assembleia de Deus de Portugal. Eu me recordo que em 1992, quando eu entrei no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, haviam 3 igrejas ciganas no Brasil, agora tem um pouquinho mais. E o apelo para que fosse traduzido a Bíblia para a língua romani, a língua falada pelos ciganos. Pois bem, irmãos, mais de 1 milhão de ciganos ainda permanece sem o testemunho do Evangelho. 5 povos que constituem as últimas fronteiras missionárias do Brasil. Não estou falando das tribos urbanas, não estou falando do desafio da missão urbana, mas precisamos rever, irmãos, os desafios missionários dentro de nossa própria nação e como igreja sermos mais atuantes entre os povos. E eu me pergunto, irmãos, o que terá acontecido com a nossa igreja no Brasil, que até agora, irmãos, não alcançou o seu próprio país? Nós somos a 3ª maior potência evangélica do mundo. A 1ª maior potência evangélica do mundo continua sendo Estados Unidos. A 2ª potência evangélica do mundo é a Coreia do Sul. E a 3ª maior potência evangélica do mundo é o Brasil. Somos considerados como um grande gigante, um grande celeiro de missionários. Todavia, irmãos, analisando a realidade dos fatos e os dados estatísticos, irmãos, somos um gigante adormecido. Será que falta conhecimento da grande comissão? Duvido muito, irmãos, duvido muito. Eu acredito que quase a maioria dos crentes, sobretudo as igrejas históricas, constantemente estão falando que temos que evangelizar, apresentam as bases bíblicas para evangelização, realizam conferência missionária. E, irmãos, muitas vezes sabemos, e o que sabemos não desce para o coração e não se torna prático na vida da gente. Somos mais teóricos do que práticos, lamentavelmente. Lamentavelmente. Minha professora de missões, doutora Bárbara Burns, um dia estava na Turquia. Num congresso de mulheres, e descendo do hotel, esperando a quem iria buscá-la no hotel, viu um rapazinho jogando bola. E aí foi conversar com aquele adolescente e perguntou, você conhece Jesus? Perguntou em árabe. Ele não entendeu, perguntou em inglês, perguntou em francês, e ele e disse: Pelé, Dunga, Bebeto, Ronaldinho, Romário, Pelé. Irmãos, nós exportamos o futebol, mas não exportamos o Evangelho. O que temos de mais precioso, irmãos? Há quase 2000 anos de história do cristianismo e ainda não contamos para o mundo que Jesus é Senhor. Eu quero rapidamente falar de 3 grandes desafios, irmãos, que acredito eu, está faltando para que a gente cumpra a grande comissão, para que a gente termine o nosso compromisso de evangelização do Brasil e do mundo. O primeiro desafio que eu quero compartilhar, irmãos, é o desafio de santidade. Não acredito que é tanto falta de conhecimento de que missões devem ser feitas pela igreja, de que missões é prioridade da igreja. Eu acredito que a dificuldade no cumprimento da missão passa pelo desafio de santidade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, nós lemos o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A palavra grega que está traduzida como espetáculo é a palavra theatron, literalmente teatro. O apóstolo Paulo, neste texto, apresenta uma ideia, irmãos, que é simples. A ideia de um palco montado, e a igreja está nesse palco, os crentes estão nesse palco, e nós estamos sendo observados. Nós estamos sendo observados.
Evangelizar, irmãos, não é apenas esboçar intelectualmente um plano de salvação, como se fosse desta forma que acontecesse. N. Graham, parafraseando São Francisco de Assis, disse o seguinte: pregue o evangelho, se possível, com palavras. Sabe, meus irmãos, o nosso testemunho é o sermão que as pessoas precisam ouvir. Missões, irmãos, não tem sido cumprido com a rapidez, a eficiência, a agilidade que precisa ser, porque ainda nós faltamos, ou ainda falta, a igreja vencer o desafio de santidade. Duas senhoras estavam conversando no ônibus, em viagem, trocando receita, ponto em cruz. De repente uma virou para outra e perguntou: a senhora é de qual religião? Aí a mulher falou: eu sou católica, apostólica, romana. E a senhora perguntou para outra: e a senhora é de qual igreja? Eu sou presbiteriana. E a colega de viagem diz: a senhora é presbiteriana? Lá na minha cidade nós amamos os presbiterianos, porque os presbiterianos são bem diferentes dos crentes. Misericórdia, irmãos. Parecia, o que se dava a entender, que naquela cidade não havia muita diferença, irmãos, de quem era presbiteriano ou quem vivia no mundo, era tudo a mesma coisa. Não há evangelismo que se sustente se a igreja não vencer o desafio de santidade. Não há obra missionária que se sustente se não for através ou depois da igreja vencer o desafio de santidade. Quando teve aquele culto abençoado de Isaías no capítulo 6, Isaías contemplou a glória de Deus. E quando ele contemplou a glória de Deus, ele caiu prostrado em terra e começou a lamentar: ai meu Deus, porque vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E aí um anjo tirou uma brasa viva com a tenaz do altar, tocando-lhe a língua. O Senhor declarou: pronto, agora você está tratado, você está purificado. E depois de tratado por Deus, ele teve capacidade, condições espirituais para compreender o chamado de Deus. E Deus vira para ele e diz: Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O profeta Isaías, depois de vencer o desafio de santidade, teve capaz de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não cumprimos ainda, irmãos, a obra missionária com a agilidade, a eficiência que deveríamos cumprir, porque nos falta vencer o desafio de santidade. Sabe, irmãos, Spurgeon disse que pecado e inferno estão casados até que o arrependimento anuncie o divórcio. Irmãos, qual mensagem de transformação que nós temos para compartilhar se a nossa própria vida não for transformada pela mesma mensagem, pelo mesmo poder? Uma estatística, irmãos, muito triste, é de que no Brasil 58% dos jovens crentes se desviam do evangelho no período da faculdade. 58% dos jovens crentes se desviam no período da faculdade. Quando eu tinha 17 anos e plantei uma igreja lá no Espírito Santo, eu dizia assim: olha gente, não pode ter crente secreto não, porque muitas vezes você estuda ou trabalha com pessoas, com as mesmas pessoas por 4, 5, 6 anos e ninguém sabe que você é crente, e num domingo te pega por azar, se é que existe isso, com a Bíblia debaixo do braço, indo para a escola dominical, e aí diz: ué, você é crente? Eu nem sabia. E aí eu dizia assim: não pode ter crente secreto não, você tem que dizer que é crente. Os pastores me desculpem, eu já prego hoje de forma diferente. Eu digo assim: fique de bico calado, não conta para ninguém que é crente, porque tem gente que, se contar que é crente, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, ou fica de bico calado, ou então muda de vida em nome de Jesus. Tem gente que, ao invés de prestar um serviço para o evangelho, presta um desserviço. Muitas vezes pessoas que entraram no evangelho, mas o evangelho não entrou dentro deles.
Muitas vezes pessoas que entraram dentro da igreja, mas a igreja não entrou dentro deles, que pensam que saíram do inferno, mas o inferno não saiu dentro deles. Missões se faz, irmãos, depois de vencermos o desafio de santidade. Muito mais do que o nosso serviço, Deus quer a nossa vida. Por isso Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Segundo lugar, porque não é vigília, além do desafio de santidade, precisamos vencer um desafio de poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo declara: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O texto declara, irmãos, que o evangelho não chegou apenas por palavra. Não basta ter um conhecimento intelectual da mensagem do evangelho. Não basta listar, irmãos, os passos para a salvação e verbalizar esta mensagem. Spurgeon, príncipe dos pregadores, escreveu no seu livro Lições aos meus alunos, que nós não somos capazes sequer de criar um inseto, muito menos transformar uma vida. A conversão é um ato único e exclusivo do Espírito Santo de Deus. Portanto, irmãos, não se trata de convencer as pessoas de verdades religiosas, mas de ser instrumento nas mãos de Deus, para que com poder e autoridade outros sejam transformados pelo poder do Evangelho, da mesma maneira que o Evangelho transformou a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12 e 13, declara que a gente precisa ser revestido da armadura de Deus. A palavra grega para armadura é panoplian, e literalmente quer dizer poder para combate. Poder para combate. Na verdade, irmãos, diz as Escrituras que o mundo jaz no maligno. E você acha que então é simples você chegar e tentar convencer as pessoas de verdade, achando que evangelismo e missões é fazer as pessoas saírem da religião delas para ir para a sua religião? Em hipótese alguma, irmãos, é pelo poder de Deus. Quando começamos o plantio de igreja no sertão, irmãos, encontramos um sério problema. Foi um caso interessante. A irmã Lenilda, 3 meses antes de chegar à nossa equipe, junto com o Juvep, junto com o pastor Sérgio Ribeiro, ela tinha sonhado, olha que coisa esquisita, ela tinha sonhado que Deus estava mandando ela passar para a lei dos crentes. Estava mandando passar para a lei dos crentes. 3 vezes ela teve o mesmo sonho. E de repente tomou conhecimento que estava chegando em Bodocó o povo da lei dos crentes. E ela falou: é isso, Deus mandou eu passar para a lei dos crentes. E ela se arrumou várias vezes, morando 6 quilômetros num sítio, 6 quilômetros de distância da cidade. Pegava a carroça dela e ia para a cidade, muito tímida, ela não conseguia falar com o povo da lei dos crentes. Aí via assim, de 2 em 2, de 3 em 3, aí ela ficava assim no meio, na frente, para ver se alguém parava para falar. E eles davam um sorriso e desviavam. Por 6 dias ela fez isso. E aí eles desviavam, e ela tímida, tomou conhecimento de que o povo da lei dos crentes estava indo embora. Irmãos, ela disse: eles não podem ir embora, porque Deus mandou eu passar para a lei dos crentes. Uma mulher sofrida, 9 filhos, levava pisa do marido alcoólatra, de corda, de chicote, de corda. Irmãos, como sofria aquela mulher. Como sofria aquela mulher. E a irmã Lenilda então tomou coragem, se arrumou, foi na escola onde estava hospedada a nossa equipe. E ela disse: olha, vocês estão indo embora, mas vocês não podem ir embora, porque Deus mandou eu passar para a lei dos crentes. E aí o irmão pegou 2 evangelistas, levaram Lenilda para um cantinho, compartilharam do evangelho. E naquele dia Lenilda entregou o seu coração a Jesus. Quando ela chegou em casa, Aldo, o marido dela, já estava com chicote para bater nela. E aí, irmãos, a transformação de Deus na vida dela foi extraordinária. Ela pegou uma foice e diz: não vem não, porque agora eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, e se você me bater, eu arranco suas pernas fora. Nunca
nunca mais Lenilda apanhou. Nunca mais Lenilda apanhou. E devagarinho ela foi entendendo que não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. Se tornou a crente mais madura ali do sertão. Já veio dar testemunho na nossa igreja aqui em Recife. Irmãos, e eu tinha com alegria, toda vez que dá atos pastorais em Bodocó, receber a irmã Lenilda. Um dia eu cheguei lá e ela chegou chorando. Eu falei, meu Deus, será que Aldo bateu nela de novo? E eu falei, irmã Lenilda, o que foi? Ai, pastor, estou vivendo uma aflição. Aí eu falei assim, que foi, irmã Lenilda? Me conte. Pastor, é a minha mula. Aí, irmãos, me deu vontade de rir, mas eu me contive. O que aconteceu com a sua mula, irmã? Pastor, a minha mula é muito importante, porque eu tenho 9 filhos, eles não podem faltar à escola dominical. E eu preciso da mula para puxar a carroça, para levar os meus filhos para a escola dominical. 6 quilômetros com criança é muito distante. E a mula, ela caminha bem na estrada de barro. Quando chega no paralelepípedo, ela vai para trás. Até sugeri que ela entrasse na cidade de ré, mas a mula não queria pisar no paralelepípedo. Irmãos, e aquilo era aflição, porque Jesus e a sua glória tinham se tornado a coisa mais importante na vida de Lenilda. Não tive dúvida, orei pela mula de Lenilda. Sabe, irmãos, é pelo poder de Deus. Me recordo quando a minha esposa, naquela época nem esposa era minha noiva, estava dirigindo a escola bíblica de férias, 130 crianças, era a última lição ali na escola bíblica de férias sobre a morte e a ressurreição de Jesus. 130 crianças, e de repente uma senhora pedinte colocou a mão no portão e deu um pulo. Ai, está queimando. Percebi claramente que a mulher estava possessa de espírito maligno. E de repente eu pedi 2 evangelistas, pega essa senhora, leva uns 300 metros daqui, não quero que ela caia possessa aqui para atrapalhar a lição. Era o propósito do diabo, era fazer uma cena atrapalhando naquele lugar a última lição e mais importante da escola bíblica de férias. Leva e vai ministrar libertação. Essa mulher está possessa. E foram. Deu tempo de contar história, de dar lanche, de dar lembrancinha, e nada deles voltarem. Aí eu peguei o resto da equipe, e quando as crianças foram embora, vamos lá, tá acontecendo algum problema. E eu cheguei lá bravo demais. Estavam no meio da BR, o espírito maligno que declarava estar há 18 anos perturbando a vida dela. E ela tinha que beber cachaça, porque senão ela se sentia sufocada. Depois, irmãos, que aquela mulher foi liberta do espírito maligno, nós tivemos que interná-la de tão fraca que ela estava. Ela era de outra cidade, alegria, 1 ano depois ela voltou visitando a nossa igreja para agradecer, irmãos, pela obra de Deus da vida dela, através de nossa igreja, liberta do poder de Satanás. Irmãos, a alegria Verdã, lá na Guiné-Bissau, ex-feiticeira, balobeira, como se diz na Guiné-Bissau. Irmãos, convertida ao Senhor, estava sendo discipulada, e 1 ano depois, chegando janeiro, vimos a irmã Dan, já batizada pelo poder do Evangelho. Irmãos, é pelo poder do Senhor que caminha a obra missionária. Terceiro e último lugar, não porque eu queira, se tiver vigília missionária, me convide, mas não é o caso. A dificuldade de cumprir a grande comissão também, irmãos, passa pelo desafio de obediência. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios 9, 16 diz o seguinte: se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Irmãos, como crente, não existe a opção se vai ser missionário ou se não vai. Falei sobre isso hoje de manhã. Se vai evangelizar ou não. Irmão, se é crente, é missionário. A igreja foi estabelecida por Deus, foi fundada pelo Senhor com uma natureza missionária. Tal pai, tal filho. Não é?
Meus filhos estiveram hoje pela manhã, os irmãos que estavam aqui viram como eles são lindos, lindos, a cara do pai. Irmãos, e muitas pessoas discutem. Ah não, puxou a mãe, puxou o pai. Por quê? Tal pai, tal filho. Tem características do pai, características dos filhos. Sabe, irmãos, a igreja precisa ter as mesmas características de seu pai. E o coração de Deus é um coração missionário. Deus tem uma paixão, há uma paixão que arde no coração de Deus, que é salvar um povo para a sua glória. E a mesma paixão que arde no coração de Deus, precisa arder no coração da igreja. A mesma paixão que arde no coração do pai, precisa arder no coração dos seus filhos. Precisamos ir em busca de um povo que ame, honre e glorifique o nome do Senhor em toda a terra. Deixar de fazer missões, irmãos, é pecado, é rebelião contra o Senhor e contra o que Ele estabeleceu em sua palavra. Duas palavras gregas que são traduzidas como servo. A primeira é diáconos. A palavra diáconos é a designação daquela pessoa que presta serviço voluntário. Então ele é voluntário. E um voluntário pode questionar, eu vou obedecer ou não vou obedecer. A segunda palavra grega é a palavra doulos, que também está traduzido como servo. Mas a melhor tradução é escravo. O escravo não pode questionar a ordem do seu senhor. Um escravo se limita a obedecer a ordem de seu senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, em suas epístolas, ele se apresenta: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. O apóstolo Paulo não usa a palavra diáconos, aquele que presta serviço voluntário. Ele usa a palavra doulos, que é o escravo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que as ordens de Jesus são ordens para serem obedecidas e não questionadas. Tem gente que vive uma vida cristã inteira e ainda fica questionando se deve fazer missões, se não deve. Jesus mandou, irmãos, precisamos obedecer. Gosto muito do nome de Deus em Guarani, Yandejara. Yandejara significa meu Senhor, meu dono, aquele a quem eu me submeto. Sabe, irmãos, a obra missionária precisa ser completa e existem tantos desafios para a conclusão desta obra. Nesta noite compartilhei apenas 3 destes desafios. Missões é um desafio de santidade. Missões é um desafio de poder. Missões é um desafio de obediência. Precisamos vencer esses desafios, irmãos, para que, desta maneira, sendo crentes, segundo o coração de Deus, possamos cumprir a nossa missão, o nosso compromisso de tornar Cristo conhecido aqui, ali, lá e acolá, até que o último da terra seja impactado com a mensagem transformadora do Evangelho. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas preferiu contar com você, preferiu contar comigo. Nós não podemos decepcioná-lo. Igreja Presbiteriana da Madalena, em nome de Jesus, prossiga ampliando a sua visão, sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para torná-lo conhecido e honrado em toda a terra. Que esta igreja faça diferença no bairro da Madalena. Que essa igreja faça diferença no estado de Pernambuco. Que essa igreja faça diferença no Brasil e no mundo, através de sua visão, de sua prática missionária. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero primeiro agradecer. Muito obrigado por vocês deixarem eu pregar aqui. Que Deus possa abençoá-los. Quero ter notícia de que essa igreja está desenvolvendo muito mais a sua visão missionária. Também, irmãos, eu gostaria de convidá-lo a tomar um chazinho árabe no nosso estande ali na frente, ali atrás, no salão. Trouxe um chazinho, o arga é um chazinho que na verdade ele é indiano, mas é tomado por todo o mundo árabe. E um estande com alguns artesanatos. E a venda desses artesanatos cobrem despesas de nossa viagem para a África. Em janeiro eu vou para a África, preciso de R$6.500 para fazer a minha viagem. Estamos comprando 100 cadeiras para uma igreja, para uma aldeia de muçulmanos, uma igreja que está sendo construída. 62 cadeiras já compramos, faltam 38.
construção de templos, enfim, irmãos. Visite e se você quiser colaborar, abençoe-nos comprando um artesanato. Ao conselho, a nossa gratidão. Pastor, muito obrigado ao conselho. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.